Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Hoje nós vamos ler comentários, então estamos no episódio número 17 de leitura de comentários e vou ler hoje quem comentou no episódio 16 de comentários. Se você quiser que eu leia no próximo, deixe comentário neste aqui que você está ouvindo agora, tá? E vou ler os comentários do YouTube. Então, se você estiver nas plataformas de podcast, você precisa vir comentar no YouTube neste episódio aqui. Então, estou abrindo aqui o episódio número 16 de comentários e vamos dar uma olhada nos comentários. Vamos ler e vamos comentar a respeito destas coisas, combinado? Então, vamos abrir o primeiro aqui. Deixa eu colocar na telinha. Estou com uma telinha aqui que eu preciso abrir para a gente ver. Então, vamos lá. Zoando Comana, acho que é isso, tá? 742. Lembre-se sempre, coloque seu nome no comecinho, que é mais fácil do que esse nome do usuário difícil aqui, tá? Mas @zoandocomana742 comentou o seguinte: eu coloco meu fone, faço meu café te ouvindo. Gratidão, começo sempre minhas manhãs querendo entender muita coisa e você me ajuda muito. Pô, muito obrigado, tá? Na verdade, eu falei esses dias que quem me ajuda é vocês que estão aí do outro lado, que dá essa força, o desejo que eu tenho de vir falar aqui com vocês. É tudo força vindo de quem está aí do outro lado, como você que fez esse comentário. Muito obrigado, tá? Vamos ler agora o comentário da Marília Lemes, é isso mesmo? Marília Lemes, 5020. Esse é o nome de usuário. Coloca o nome na frente antes de comentar, digita mesmo seu nome, começa o comentário, para que eu possa entender, tá? Mas aqui da @Marília Lemes 5020 comentou o seguinte: boa noite, amigo Paulo. Quase no final de sua missão, penúltima área, morava num apartamento bom, aconchegante, mas com uma família não membro. Cheguei cansada, exausta de proselitismo, 12 horas ou mais, né? Sentei um pouco na cama, peguei a toalha, fui tomar o merecido banho, abri o chuveiro. Cadê a água? Isso aconteceu comigo. Aqui você começou falando boa noite, amigo Paulo, quase no final da sua missão. Acho que você quis dizer a sua, né? Não a minha que estou lendo. Mas tudo bem, eu entendi. Então vamos lá. Você falou que trabalhou 12 horas de proselitismo, né? Que é bater porta e falar com pessoas. E você falou que até morava num apartamento aconchegante. Bom, nossa, eu morei em cada espelunca. Mas que bom que você, em algum momento, que morou num lugar legal. E você disse aqui que você foi, depois de um dia cansativo de 12 horas ou mais de trabalho missionário, você foi tomar um banho, abriu o chuveiro e cadê a água? Na verdade, eu passei muito tempo assim. Teve uma cidadezinha que eu passei, que é até engraçado, lá no sertão, que no bairro que a gente morava numa casinha, né, de pau a pique, mais ou menos, acho que era isso aí. Porque tinha barro na parede, né, assim, para grudar algumas pedrinhas, tijolos e tal, e uma madeira trançada. E nesse bairro passava uma pessoa do município com uma bicicleta e megafone, que chama aquelas coisas para ficar alta voz, e ele ficava falando: água, preparem-se, água na quarta-feira, tal. Era só tal dia da semana que ia ter água e a gente tinha que ficar a postos para encher todas as garrafas possíveis e passar, por exemplo, a semana toda tomando banho de garrafinha e tal, essas coisas. Meu pai, é difícil, viu? Mas obrigado pelo seu comentário, eu entendo você aqui. Marta, como é que chama? Marta Biscardi 1029, espero que eu tenha falado certo. Bom dia, acho o seguinte: o cara apontou para tal moça. Que você deve estar falando daquele episódio que eu disse que um homem foi fazer um discurso, né? Foi dar um discurso numa unidade, numa igreja, da ala, sei lá. E quando ele foi falar a respeito de lei da castidade, ele apontou para uma moça e falou: ei, lá em casa, num discurso, né? Deixando todo mundo meio sem jeito. Acho que você está falando disso. Então vamos lá. Você comentou assim: bom dia, acho o seguinte: o cara apontou para tal moça, não por acaso. Ele sabia que ela não era filha de nenhum líder respeitado lá dentro. Ela foi escolhida para ser abusada, escandalizada. Ao meu ver particular, ela estava incomodando as demais irmãs, pois se tivesse sido aceita entre elas, teria um cargo respeitado e ninguém se atreveria a apontar uma que fosse amiga e pertencente à panelinha.
Acho que entendi mais ou menos o que você quis dizer. Muito obrigado pelo seu comentário, tá? Sim, na verdade, isso acontece muito, né? Existe muito, entre aspas, bullying, aquela coisa toda que às vezes acontece indesejavelmente com outra pessoa, às vezes porque ela não tem uma família forte na igreja, cargos grandes, né? Ou filha ou filho, ou parente de um líder respeitado. Eu entendo o que você está falando. Por isso que existem as tais panelinhas, que é o que a gente falou. Então, por exemplo, aconteceu isso, esse cara, né, esse canalha, estava discursando numa unidade que apontou para uma moça e falou: eu ia lá em casa porque ela era bonita para ele, né? E é complicado isso, viu? Eu entendo o que você falou aqui. Então, talvez ele fez isso se fosse alguém, uma filha de uma autoridade geral, por exemplo, como você está dando exemplo. Talvez ele não faria isso, porque ele pensaria 2 vezes. Isso é verdade, tá? Aí tem a Alice Olivia, que comentou assim: sim, sempre cola uma tramóia por detrás. Tá? Desculpa, tô ficando velho para ler, mas é isso aí. Realmente, sempre existe alguma coisa por trás. Vamos ver agora aqui quem comentou. Foi o Marcos Alves, isso mesmo, né? Marcos Alves comentou o seguinte: parabéns, Paulo, vou sempre te ouvir. Poxa, eu que agradeço, cara. Obrigado por falar isso. Por você estar sempre ouvindo aí. Demais. Agradeço mesmo esse tipo de comentário, porque dá força de cada vez mais querer vir aqui, né? Vamos ver aqui. Edgleison Sud. Edgleison, hein? Edgleison, tudo bem? Edgleison Sud comentou o seguinte: fala, Paulo, faz um debate de ex-mormon com membros ativos, tipo aqueles vídeos de criacionistas versus evolucionistas. Acho que vai ser massa. Esse é o único comentário, acho que eu comentei aqui no dia, né, nos próprios comentários respondendo, porque eu agradeço muito a ideia do Edgleison Sud, que comentou aqui, de querer ver um debate de membros e não membros, mas eu preciso alertar. Eu respondi dessa forma aqui para ele nesse comentário, tá lá. Obrigado pela ideia, meu amigo, mas o objetivo nunca é criar um embate, e sim trazer percepções sobre o mormonismo para quem precisa ouvir essas coisas. Agradeço o comentário, brother, tamo junto. Isso aqui, essa ideia que você deu, talvez sirva para alguns tipos de canais aí, ou podcasts, que é briga de ideias, né? E esse nunca foi o objetivo. Eu tenho dito bastante que, por exemplo, membros da igreja, aqui você falou para fazer um debate com membros ativos e membros não ativos. Então, por quê, né? Por qual motivo, sabendo que aqui a gente sabe que os membros ativos são muito bons, a gente fala da alta cúpula. Talvez o que você está falando aqui seria prudente, mas é uma coisa impossível de acontecer, seria a alta cúpula vir aqui debater, mas eles não vão fazer isso. E então a gente fala do sistema, nunca de membros. Então não tem por que criar um embate, um contra outro, né? Não tem por que fazer isso. Os membros aqui são muito bem-vindos aqui nesse podcast. É que às vezes a gente fala, por exemplo, história de Joseph Smith, as várias versões da primeira visão, que ele criou um banco e deu calote, muita coisa que a gente já falou aqui. Isso às vezes deixa o membro que está ativo triste, porque ele não foi pesquisar essas coisas, ouve de alguém que deu uma pesquisada e tal, e fica bravo. Não é o meu objetivo, não gosto que fica bravo. Então, por isso que eu falo, você é um membro da igreja, quer ouvir essas coisas, fique. Não quer? Então talvez não é o lugar para você, com todo carinho, tá? Que eu falo isso. Mas obrigado pela ideia, mas acredito que fazer um embate não é bom. E até nas respostas desse comentário, quando eu respondi, também teve a Alice Olivia, que também falou, faça não. Realmente eu não vou fazer, tá? Esse embate. E o Edgleison até comentou, por que não? Tá? Falando para a Alice Olivia. Mas é o seguinte, não é legal fazer esse tipo de coisa, embora eu entenda o comentário, talvez seja bacana para quem quer ver o circo pegar fogo, né? E a gente não vai fazer isso, tá bom? Mas obrigado mesmo, Edgleison, continue comentando sempre aqui, tá bom? Optimus Prime, Sister Dócil de Mel que derrete. Aqui você fez uma piada, que uma vez eu falei sobre o sacerdócio, sobre o Melquisedeque, aí você fez um trocadilho. Sister Dócil, que é sister que não recebe o sacerdócio, e Melquisedeque, que é o sacerdócio de Melquisedeque, só que você falou Mel que derrete. Tá,
Foi engraçado quando eu li aqui. Até deixei um coraçãozinho para você. Maria Lemes ainda comentou assim: agora, se quiser, Paulo, eu e o resto dos que comentam, vou falar o final da história. Se falar meu nome e tiver curiosidade, ok? Acho que você já tinha comentado em cima, você é aquela da experiência que trabalhou no proselitismo 12 horas falando da igreja e depois foi tomar banho e não tinha água. E você está falando aqui que se a gente quiser, você conta o resto dessa história. Com certeza queremos. Então já fica aqui publicamente neste episódio de comentários para você, Maria Lemos, continue com a história. Queremos ouvir, tá? Teve até uma resposta ao seu comentário, ó. A Sônia Vac, com som de V, essa eu nunca mais esqueço. Falou assim: conta para nós. Aí, tá vendo? Todo mundo quer saber. Então vamos lá. Opa, Maria Lemes comentou mais uma coisa. Não na sua missão, Paulo. Não na sua missão, Paulo. Na minha. É que você escreveu uma contraditória no comecinho do seu comentário lá, falando assim: oi, boa noite, amigo Paulo. Quase no final da sua missão. Na verdade, você estava falando da sua e eu poderia entender que era a minha, né? Então, entendi. Os comentários acho que foram esses, tá? Eu acho que são bem significativos os comentários. Eu vou continuar sempre trazendo esses episódios de comentário, porque as pessoas elas têm que saber que elas têm um tipo de voz aqui, porque tem, né? Lógico, eu não consigo trazer todo mundo como eu queria. Queria todo mundo agora num círculo gigante, sentados em volta de uma fogueira, nós tocando violão, batendo papo. Olha como seria legal, né? Imaginando que seria assim, seria muito legal. Então, o que a gente pode fazer? Comentando, pelo menos a gente consegue ficar mais próximos, tá? Então comente nesse episódio que você está ouvindo de comentários agora, já comenta aí para eu ler no próximo de leitura de comentários. Combinado? Foi bem proveitoso, estamos aqui falando já mais quase 12 minutos. Espero que vocês tenham gostado dos comentários e eu também gostei muito. Gosto sempre de quem participa aqui. E se você também só está ouvindo a gente por doar um pouquinho do seu tempo, eu sou grato de uma imensidão que eu não tenho como agradecer. Sou grato, mas realmente não tenho como agradecer, porque é o tempo. O tempo é uma coisa preciosa, vale mais que ouro, diamantes, tá? Então, obrigado. E vocês que comentam aqui, agradeço demais novamente, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.